Ora, meu caro Thiago Jordão, eu vou falar algo aqui. Você sabe que eu não sou de fazer campanha, eu não sou de falar nomes aqui, até porque não é uma atividade nossa, né, Thiago Jordão? Muita gente me fala, Marcão, fala aí qual jogador deve ser contratado, fala aí qual treinador deve ser contratado. Não é uma atividade nossa fazer isso. Sempre falo isso, tem pessoas que são bem remuneradas no clube e não é uma responsabilidade que tem que ser assumida pelo Varanda Futebol Debate. Agora, Thiago, diante da crise que passa o Santos Futebol Clube e diante do péssimo momento que passa o clube e não só esportivamente como financeiramente, Thiago, eu confesso pra você que eu não vejo nesse momento, olhando o cenário de treinadores, tá, Thiago, uma opção melhor do que Vanderlei Luxemburgo. Eu queria te ouvir sobre isso. Você é um cara novo, você é um cara com ideias diferentes, mas eu confesso que me rendi a esta alternativa do Vanderlei Luxemburgo. Eu sempre fui contrário, por entender que o Luxemburgo também tem outros focos na carreira. Luxemburgo hoje é comentarista, é político lá em Tocantins, tem empresas de cachaça, cuida de gado, enfim, faz tudo o Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo é o Neymar dos treinadores, tem muitas atribuições fora o futebol. Mas, Thiago, eu não consigo ver um perfil melhor que o Vanderlei Luxemburgo nesse momento para chegar e dar o chacoalhão que o Santos precisa. É claro que teríamos um Sampaoli, o Sampaoli não quer. Nosso amigo falou um Jorge Jesus não quer o Santos, não adianta. Ah, o Galhardo do River Plate, o Galhardo não vai sair do River Plate, entende? Então assim, não adianta a gente ficar, o Crespo não quer. Não adianta a gente ficar criando um monte de alternativas de treinadores estrangeiros que não aceitariam o Santos. Talvez treinadores do futebol sul-americano, treinadores ali em ascensão ou treinadores intermediários. Aí sim, você pode tentar convencer pela grana, não pelo projeto, mas pela grana. Thiago, é hora de mudar de treinador, na sua opinião? E o Luxemburgo seria uma boa possibilidade diante do cenário atual? Olha, Marcão, eu vejo que é hora de mudar, sim, porque já foi um erro ter contratado. Não é porque você contratou errado que você tem que pensar, putz, agora eu não posso mudar porque senão vai ficar feio. Não, muda de novo. Já assume o erro. É muito mais bonito você assumir que errou. Só que, Marcão, aí que entra a questão. O Vanderlei Luxemburgo, eu vejo que ele daria um chacoalhão nesses caras a curto prazo. A longo prazo, não vejo o Vanderlei Luxemburgo resolvendo os problemas do Santos. Só que a gente precisa do que exatamente agora? Do curto prazo. Então, se o Vanderlei Luxemburgo viesse, Marcão, eu particularmente não ia achar ruim. Não é mesmo? Porque o Santos precisa do agora. O Santos tem que sair da zona de rebaixamento para ontem. Então, vejo que o Vanderlei Luxemburgo poderia ser uma opção pensando nesse sentido. Agora, um treinador a longo prazo, Marcão, se eu sou departamento de scout do Santos, eu pesquisaria nos mercados alternativos, Marcão, como foi com o Palmeiras. O Palmeiras foi lá no mercado da Grécia, pescou o principal treinador da competição, que no caso era o Abel Ferreira no PAOK. O Santos tem que ser inteligente. O Flamengo, quando contrata o Jorge Jesus, Marcão, o Jorge Jesus estava em baixa. Trouxe o Jorge Jesus, um ato de criatividade, deu no que deu. Não tô querendo dizer que o Santos tem que contratar um treinador que vai dar certo só porque ele habla ou fala um português um pouco diferente. Não, mas o Santos tem que pensar fora da caixa. Não adianta você ficar indo nos mesmos caras sempre. Eles sempre vão recusar o Santos. Tenta, por exemplo, um técnico diferente, o Vitor Bruno, que treinou o Porto. Se era a ideia do Santos pegar um treinador jovem ou um treinador de pouca casca, como é o caso do Kleber Xavier, que nem treinador era, por que não tentou o Vitor Bruno, que era do Porto? Vitor Bruno, que saiu de lá com mais de 70% de aproveitamento, teve uma crise de resultados e foi mandado embora. Eu vejo que o Santos tem que ser criativo, Marcão. Não consigo pensar em nomes, né? Você te falar assim, esse cara aqui. Mas, Marcão, existem muitos treinadores no mundo. Eu nunca comprei esse papo de que você assina com um cara e diz, era o que tinha. Não era o que tinha, foi o que você procurou. Jogador de futebol tem de monte no mercado, treinador tem de monte, tem muito ruim, mas tem muito bom também. Quantos treinadores bons não estão escondidos por aí, Marcão? Seja numa liga, por exemplo, da Grécia, ou uma liga portuguesa. Quantos técnicos portugueses não fazem sucesso na Premier League? Técnicos espanhóis, Marcão, que vão muito também, às vezes treinam times na Argentina, aqui na América, nem teriam dificuldade do idioma. Então, basta ser criativo, Marcão. Mas a curto prazo, vejo que o Vanderlei Luxemburgo, pelo menos, daria um choque de realidade nesses vagabundos aí.
Eu concordo contigo, meu caro Thiago Jordão. Eu concordo contigo sobre o curto prazo, tá? Eu acho que o curto prazo pro Vanderlei Luxemburgo, ele faria muito bem. E concordo quando você diz que a médio e longo prazo seria um problema, tá? Eu entendo justamente isso. Acho que o Luxemburgo seria para dar um choque de realidade, colocar algumas situações de disciplina dentro do elenco do Santos Futebol Clube e até algumas questões em termos de estratégia, né? O Luxemburgo é um estrategista, sempre foi assim. Ele fez isso recentemente no Palmeiras, fez isso no Corinthians. Agora, a médio e longo prazo é um problema, você tem razão. Só que o Santos hoje precisa resolver o curto prazo. O médio e longo prazo, eu não sei nem se vai existir. Porque se você não resolve o curto prazo, talvez você não tenha nem o médio nem o longo prazo, né? Então, por isso que eu acho que o Luxemburgo é uma alternativa palpável nesse momento. Eu me rendo ao Vanderlei Luxemburgo com a falta de capacidade da nossa diretoria, com a falta de alternativas também de mercado, eu me rendo ao Vanderlei Luxemburgo. Ah, o Luxemburgo não vai querer. Quer, é só pagar o que o Luxemburgo entende ser o ideal, que ele vem. Ou vocês acham que o Luxemburgo não quer voltar ao futebol num clube como o Santos? Claro que ele quer voltar. Ele quase voltou com o Rueda. Você acha que ele não vai voltar agora com o Santos Futebol Clube, que tem Neymar, que tem até um elenco melhor, eu acho, que não se mostra melhor, mas no meu entendimento ainda é melhor do que o elenco de 2023. Os resultados são piores do que o de 2023, mas me parece que o Santos tem um potencial maior de fazer diferente comparado ao ano que foi rebaixado. Fernando César, se trocar o técnico tem que ser agora, depois da pausa não adianta, exatamente. Por isso que eu acho que o Kleber Xavier vai cair, tá, gente? Eu não acredito que o Kleber Xavier continue para a pausa do meio do ano, não acredito. Eu acho que o Kleber Xavier vai cair. Falando em Kleber Xavier, vamos ouvir o treinador do Santos ontem, após a partida, vamos ouvir Kleber Xavier. Kleber, à sua esquerda, no local anterior. Boa noite, Thiago Jordão, no Futebol Debate. Kleber, na sua primeira coletiva você falou que não gostava do jogo com lançamentos, né? Não era um estilo de jogo que você gostaria de adotar para a sua equipe. Só que por muitas vezes o Santos acaba utilizando isso como recurso para chegar até o ataque. Você vê que isso é uma instrução da sua parte, dos jogadores, ou é mesmo uma falta de criatividade da equipe? Eu não falei que não gostava de jogo de lançamento, né? Há 3 formas de tu atacar. Na posse, fazer com que essa bola rode, é uma maneira interessante. Ser mais vertical com a bola no chão. Mas a bola longa atrás de uma defesa alta, ela é importante também, né? A gente tem um externo do lado esquerdo, que é o Soteldo, tem o Escobar passando por aquele lado, tinha o Barreal pelo lado direito, mas principalmente do lado esquerdo a gente podia ter essa bola longa. O Zé faz bem essa bola, né? E tem que trabalhar de todas as formas. Não gosto do excesso disso, mas ela bem trabalhada também é uma estratégia. Tá aí o Kleber Xavier, Thiago Jordão. O Kleber falou na entrevista coletiva assim, eu me lembro, nós fizemos a cobertura, ele falou que não gostava de times jogando com bola longa, né, Thiago? Não gostava de times que não tivessem ali o passe curto, né, a transição pelo meio e tal. E aí ele diz o contrário, diz que não foi bem assim, que na verdade não gosta do excesso de tudo isso. Tá perdidinho o nosso Kleber Xavier, e eu acho que muito por conta da pouca experiência que tem na função, né?